Nós temos ouvido muito falar nas fake news e hoje eu vou trazer para vocês o que é fato e o que é fake dentro do universo do tarô. Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e vamos falar sobre mitos e verdades dentro desse universo. Eu fiz uma lista aqui de 15 mitos e verdades que são mais questionados dentro desse universo de tarô. E nós vamos falando cada um para vocês entenderem o que é verdade e o que não é verdade dentro da cartomancia, dentro dos jogos de tarô. Em 15º lugar, eu coloquei aqui, o tarô tem como objetivo mostrar o meu futuro? Isso é mito. O tarô não vai fazer previsões do seu futuro, como com quem você vai casar, ou quando você vai morrer, ou se você vai acertar na Mega Sena. Muito pelo contrário. O tarô ele vai trazer caminhos para você seguir hoje no presente. Ele vai mostrar o que é que está acontecendo com você, por que você não está atingindo seus objetivos e quais são os caminhos que você deve seguir. Então o tarô não vai fazer previsões do seu futuro, muito pelo contrário, ele vai trabalhar no seu presente. Então isso é fake, isso é mito. Em 14º lugar, nós temos aqui. O tarô respeita o livre-arbítrio de cada um? Respeita e muito. Eu digo que o tarô é como se fosse no médico, né? Quando você vai ao médico, digamos que você está com dores nas costas. Então você fala para o teu médico, olha, estou com dores nas costas, não estou conseguindo dormir. E ele analisa tudo que você disse para ele, então ele vai dizer o seguinte, ele vai te dar um diagnóstico. Olha, o seu problema nas costas é o seu colchão. Então tome esse Dorflex e quando possível troque seu colchão. A partir do momento que você sai do consultório, você vai passar na farmácia comprar o Dorflex e depois mudar o colchão ou não? Isso vai depender de você. É você que vai fazer, vai decidir isso. Teu médico deu o diagnóstico. E o tarô funciona da mesma maneira. O tarô vai dizer para você, olha, para você comprar o carro que você tanto deseja, você precisa ter recursos. E nesse momento agora você não dispõe disso. Então tenta fazer isso aqui, tenta ser mais comedido, tenta segurar isso aqui. Então ele te mostra caminhos. Agora, se você vai sair da leitura e vai tentar seguir as orientações do tarô, ou vai parar numa concessionária e vai comprar o carro a si mesmo, isso só diz respeito a você. É o seu livre-arbítrio. Então, o tarô respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, isso é verdade. Em 13º lugar, essa é bem engraçado porque acontece muito, sabia? Não gostei do jogo de tarô. Tem como abrir novamente as cartas? Não tem, gente, isso não acontece. Eu vejo muitas das pessoas atrás nas redes sociais procurando, seguindo tarólogos, sempre para ter aquelas informações que elas gostariam de ouvir. E o tarô ele é muito democrático e ele é muito justo. O tarô ele não erra, jamais, e ele tem muito mais respostas do que perguntas. Então o tarô vai dizer sempre o que você precisa ouvir e não o que você gostaria. Então, quando é feito um jogo de tarô que a consulente não gosta, sinto muito, mas o tarô não vai ter que ser aberto de novo para que traga uma nova informação, já que ela não gostou daquele jogo. Então, isso não existe. Isso é mito. Em 12º lugar, temos aqui. Posso jogar tarô no lugar de outra pessoa? Olha, isso depende. Se você marca uma consulta, Maria, e no dia da consulta você não pode ir e manda o João, a leitura vai ser feita para o João, porque a energia dentro dessa jogada é com a pessoa que está presente. O tarô ele não fala da vida alheia, ele não fala da vida de outra pessoa. Tanto que qualquer tarólogo que você perguntar, ele vai dizer, olha, o nosso jogo é entre eu e você. Eu não tenho como trazer informações da pessoa que o seu ex está se relacionando hoje, ou possíveis pessoas que venham surgir na vida dele. Não, a nossa relação hoje do tarô é entre eu e você. Claro que dentro desse universo, quando, por exemplo, é uma mãe, é um pai que vem e pergunta, olha, eu gostaria de saber do meu filho, né? Ele vai prestar o exame da OAB, será que vai dar tudo certo? Ou a minha filha está se envolvendo com um namorado novo, eu estou preocupado. Mas isso ainda está ligado ao consulente. Agora, falar de vida alheia de terceiros, então isso é mito, isso não pode acontecer. O tarô vai trabalhar com a energia daquela pessoa no momento. 11º lugar. Existem cartas ruins no tarô? Não e sim.
Por quê, gente? Não existe cartas ruins, como também não existe só cartas boas. O tarô, ele trabalha com as cartas sempre no positivo e no negativo. Por quê? Nós vivemos polaridades, né? Sempre onde houver luz vai haver sombras. Nunca ninguém está feliz totalmente, como nunca ninguém vai ser infeliz totalmente. Então vivemos fases. Então isso vai depender muito da jogada. Quando você faz uma pergunta e tira as cartas no negativo, é claro que a informação não vai ser de acordo com o que a pessoa gostaria de ouvir. Mas temos também as cartas positivas. É onde tem o contrassenso, né? A balança ali. Então não existe cartas boas, como não existem cartas ruins. Eu nem digo boas e ruins, mas é o desequilíbrio da energia. São as energias positivas e as energias negativas. Então elas precisam entrar no consenso. Então não tem essa de cartas ruins ou cartas boas. Em 10º lugar, o tarô é coisa do diabo? Gente, se fala muito isso, né? O tarô, ele é uma linguagem de símbolos. Você vai estudar e interpretar os símbolos. É como se cada carta dessa que você abre, fosse um QR Code. E quando você faz a pergunta, essa pergunta para a carta transforma e você consegue descodificar esse QR Code. Então o tarô, ele é uma linguagem de símbolos do qual você vai decifrar de acordo com as leituras. Então não tem nada a ver do diabo, o tarô não tem conotação nenhuma religiosa, muito pelo contrário. Estudar o tarô é como você estudar uma língua estrangeira. A língua estrangeira vai desenvolver os verbos, né, a forma que ela é falada, escrita, e o tarô é da mesma forma. Então, o tarô não é coisa do diabo. Em 9º lugar, é preciso ser bruxo ou ter relação com a espiritualidade para jogar tarô? De forma alguma. É claro que muitas pessoas que têm esse envolvimento com muito mais afinidade no universo religioso, né, são kardecistas, umbandistas, candomblecistas, e que elas buscam aprender a jogar tarô para reforçar esse referencial espiritual dela, tá tudo certo. Mas quando você é uma pessoa cética que acredita em Deus, mas não tem essa relação espiritual muito forte, mas quer aprender tarô, também está tudo certo. Você não precisa ser bruxo, você não precisa desenvolver espiritualidade, muito pelo contrário. No decorrer das suas leituras, no decorrer da prática, você vai desenvolver a sua sensibilidade. Você vai entender com muito mais afinidade cada carta que você abrir, cada QR Code que aparecer ali, ele vai se transformar na sua frente de acordo com a sua sensibilidade, mas de acordo com todo o seu referencial teórico. Então não precisa ser bruxo, não, muito menos ter relação com a espiritualidade. 8º lugar, tarô e baralho cigano são as mesmas coisas? Gente, não são as mesmas coisas. O tarô é um oráculo de cartas com 78 lâminas que fala dos arcanos maiores e os arcanos menores. E ele traz toda a referência da nossa evolução humana. Já o baralho cigano é um oráculo de 36 cartas que traz informações do nosso dia a dia, mas são oráculos completamente diferentes e eles não são parecidos. Às vezes pode ser que as pessoas confundam que muitas vezes tem o tarô cigano, e são muitas variações, né? Vários, os tarôs das fadas, os tarôs dos pôneis, os tarôs dos Game of Thrones, tá tudo certo? Mas eles não têm relação nenhuma, são oráculos diferentes. 7º lugar, e esse é para você que está pensando em aprender a jogar tarô. É verdade que para jogar tarô você precisa ganhar o seu primeiro deck? Não, gente, isso não existe. Sabe por quê? Para que as pessoas possam te dar um baralho desse, um tarô de presente, elas precisam te conhecer muito. Elas precisam saber que você gostaria muito de jogar tarô. Mas isso é muito difícil, isso não faz parte do dia a dia das pessoas. Então, a não ser que você tenha uma tia, uma avó, que seja muito presente, que já joga cartas e queira te dar, beleza. Mas não, você tem que comprar o seu tarô. Até porque existe tarôs, decks pequenininho, decks maiores, lâminas muito maiores que mal cabem na palma da sua mão.
Então você tem que ir lá e se identificar com aquilo. Eu trabalho com o tarô de Rider-Waite, mas eu tenho vários outros que eu ganho de presentes, que eu compro também. E eu gosto muito, gente. Quando eu fui comprar o meu tarô, eu me identifiquei muito com o tarô de Santa Muerte. Eu amo aquele tarô. Então ele é meu, pessoal. Não coloco para fazer tiragens nas minhas leituras. Mas eu gostei. O tarô me escolheu e eu escolhi aquele tarô. Mas eu tenho esse para fazer as leituras, né, no decorrer do meu trabalho. Mas é você que escolhe o tarô. Você tem que ir lá, olhar, se identificar. Muitas vezes você vai se identificar com o tarô de Marsella, que muitos não gostam tanto porque ele tem mais símbolos do que figuras. Outros vai escolher o tarô das fadas. Isso vai ser de acordo com você. Então, é mito dizer que você deve ganhar o seu deck de tarô. Nós temos aqui também, em sexto lugar, você pode jogar tarô para si mesmo? Isso é verdade e pode. É onde entra o autoconhecimento. Muitas pessoas procuram fazer o curso e ela nem está pensando em fazer uma transição de carreira ou se tornar um tarólogo profissional. Ela quer usar em uso próprio, benefício próprio. Para ela vai ser um tarô onde ela vai desenvolver o autoconhecimento. Então deve sim, eu faço isso constantemente. Todo dia eu levanto, vou para a minha sala. Então se eu tenho algumas questões para resolver no dia, eu pergunto para o tarô, eu tiro ali 3 cartas e eu entendo quando é possível dar início a esse projeto, quando eu tenho que segurar. Então você tem que fazer isso para você sim. E é claro que muitas vezes também a gente liga para os colegas pedindo ajuda. Olha, eu gostaria que você fizesse uma tiragem para mim. E muitos ligam para mim. Bob, você consegue fazer um jogo? Eu estou com um problema assim assado. Está tudo certo. Mas você deve sim tirar as cartas para você. Então isso é verdade. Uma outra coisa aqui, em quinto lugar, tarô online funciona? Gente, o tarô online funciona muito bem. E isso foi um avanço para a profissão do tarô. Porque antigamente, até antes da pandemia, os tarólogos atendiam as pessoas da sua região, as pessoas ao seu redor, né, dentro do seu universo ali, da sua cidade, da sua vila, do seu bairro. O positivo dessa pandemia, se é que podemos dizer que existe algo positivo, foi essa abrangência do universo online. Porque o tarô, ele trabalha com a energia da pessoa. Então, o que acontece? Quando eu abro o tarô para a pessoa, eu digo, olha, a partir de agora, esse deck de cartas vai passar a ser um livro de folhas soltas da sua vida e a partir de agora, o universo vai trazer todas as informações que você precisa. Então, o que vale da consulta é o conteúdo que você vai trazer informações e não o veículo que você vai passar essas informações. Se vai ser no presencial ou se vai ser na forma online. O tarô online funciona muito, muito bem. Primeiro que ele traz o conforto da pessoa, vai estar na casa dela. Ela não vai ter que se locomover até o seu escritório, a sua sala, o seu espaço. Você vai poder fazer isso dentro da sua casa. Então é muito tranquilo e essa energia existe, seja eu estando aqui em Salvador e a pessoa estando lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Funciona e muito bem. Então é mito dizer que os atendimentos online não funcionam. Uma outra coisa aqui em quarto lugar, que se pergunta, o tarô deve ser consagrado? Isso vai depender de tarólogo para tarólogo. Quando você tem uma sensibilidade um pouco maior e você sente que você deveria deixar o seu tarô tomando a luz do sol para se consagrar com a energia do sol, tomando a luz da lua para consagrar com a energia da lua, isso vai da sua sensibilidade. Como também, gente, se você não tem o hábito de fazer isso, e você tem o hábito simplesmente de manter o seu tarô bem guardado, você atendeu, colocou na caixinha de volta, no estojinho, tá tudo certo. Então, a consagração do tarô vai depender de tarólogo para tarólogo. Em terceiro lugar, é errado cobrar por uma consulta de tarô? Então, essas pessoas questionam muito o fato de o tarólogo cobrar. Mas é preciso entender que o tarólogo ele é um profissional como qualquer outro, como um engenheiro, como um dentista, como um médico, como um pedreiro, mestre de obras. Ele é um profissional. E o profissional vai cobrar pelo seu serviço. Primeiro que para você se tornar um tarólogo, você precisa investir num curso de formação e capacitação.
você precisa investir em equipamentos, você precisa investir nos decks de tarô, que não são baratos. Hoje até são um pouco mais em contas do que antigamente, tendo em vista os sites que você consegue comprar objetos da China. Mas até pouco tempo atrás isso era caríssimo. Então hoje é mais acessível, mas ainda assim é caro. E você tem que investir tempo. Cada consulta de tarô, elas levam normalmente 1 hora. E se você não tiver controle, dependendo do seu consulente, ela vai fazer perguntas e perguntas e perguntas, que no início da carreira aconteceu muito comigo, de eu ficar 2 horas e meia com o consulente. Então isso é tempo. O que eu costumo dizer, que isso vai muito de você e da sua visão de negócio. Muitas vezes você, para começar a ser um tarólogo conhecido, você precisa fazer esses atendimentos de graça. Você atende a sua cunhada, a sua sobrinha, a sua prima, a sua irmã, a sua amiga, seu vizinho, porque são as pessoas que vão fazer a sua propaganda boca a boca. Então você também está fazendo investimento nelas. Você não está recebendo pelas consultas, mas elas vão atrair outros clientes. E muitas vezes, gente, isso acontece muito comigo. E isso é muito positivo. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa e ela entrou em contato através das redes sociais e eu fiz a leitura dela. E você sente quando a pessoa não pode pagar. E foi tão bom que essa pessoa se tornou minha amiga. Depois disso eu atendi as sobrinhas, os sobrinhos, e não foram 2 nem 3. Eu atendi a irmã, eu atendi a sobrinha dela dos Estados Unidos. Dessa sobrinha lá, já trouxe outras amigas brasileiras que vivem lá. Quer dizer, eu abri um leque de clientes para mim novos através dessa leitura gratuita. Então é justo cobrar sim, eu acho que é como uma profissão. Eu digo sempre que o que eu cobro não é a minha leitura em si, porque a minha leitura não tem preço. Eu faço a interpretação dos símbolos com maior amor e paixão. O que eu cobro é o valor da estrutura que eu uso para poder me disponibilizar 1 hora para cada consulente. E é por isso que variam de preços de tarólogo para tarólogo. Muitos investem muitos têm uma agenda que trabalha só com isso, outros trabalham esporadicamente. Então isso varia de região, de tarólogo, de investimento, mas o tarólogo, ele é um profissional. E ele tem que cobrar pelo seu tempo disponibilizado. Então é justo fazer a cobrança assim. Daí nós temos aqui também, em segundo lugar, que é uma coisa que chama muita atenção e se questiona muito, é o seguinte: as cartas, como a carta da morte, ela traz uma mensagem negativa de que algo vai acontecer de ruim na minha família. Eu disse para vocês das cartas boas e ruins. Então, o que acontece com a carta da morte? Ela não traz esse referencial. Muito pelo contrário. A carta da morte, ela vem mostrar para você o seguinte, que nós vivemos uma evolução. A cada dia aprendemos coisas novas e estamos suscetíveis a errar todos os dias. Então a carta traz para você o seguinte, as transformações vêm para qualquer pessoa, sejam ricas, sejam pobres, porque a vida de leve não tem nada, muito pelo contrário. Todos nós vivemos presos a um bloco de concreto. Mas quando você tem sonhos e desejos, você tem que romper esse bloco de concreto e ir atrás. Porque a vida é como uma estrada, com subidas e descidas. Então você tem que enfrentar os obstáculos, porque eles vão existir, independente de saldo financeiro, independente da sua realidade emocional, mental, física. Vai acontecer. Mas quando você tem um propósito maior, você vence todos os obstáculos e chega lá no seu determinado. E a carta da morte traz isso. É enfrentar os obstáculos, é enfrentar os ciclos para você atingir aquilo que você deseja. Então a carta da morte, que as pessoas temem muito, como carta da torre, achando que é ruína, derrota, né? A carta do diabo, que é coisa do medo, não tem nada a ver isso. A carta da morte traz para você o seguinte, um novo ciclo que surge, uma nova fase. Muitas vezes pode ser positiva, muitas vezes nem tanto. Mas quando você sabe que vai ser uma fase que não vai ser propícia para aquilo que você busca, você procura encontrar caminhos e soluções para que você não seja afetado por essa fase ruim. Então, por isso que o tarot traz possibilidades e caminhos para você encontrar alternativas e chegar naquilo que você deseja. Então,
é mito dizer que a carta da morte é uma carta ruim. E por último, gente, em primeiro lugar, é uma coisa que se questionam muito. É preciso ter o dom para estudar tarô? E eu digo para vocês que isso é mito. Não precisa ter dom. Você precisa ter a sensibilidade e gostar desse universo do tarô. Se você tem a sensibilidade e você gosta, você tem tudo que você precisa para aprender a jogar tarô. Aprender a jogar tarô é aprender um novo idioma, é estudar os símbolos, é criar um referencial teórico para você fazer as suas relações, né, para você fazer as suas jogadas. É claro, gente, que quando a pessoa tem esse lado espiritual mais desenvolvido, tá tudo certo, ela também é bem-vinda para o universo do tarô. Mas isso não quer dizer que seja primordial. Você pode aprender a jogar tarô sendo um profissional da área da saúde, sendo um profissional da área jurídica, sendo um profissional da área da construção civil, não sendo profissional, sendo dona de casa. Qualquer pessoa pode jogar tarô. Hoje, muitos dos meus alunos são pessoas que não podem trabalhar fora porque têm filhos, porque tem outros compromissos ou porque tem alguma limitação que ela não pode sair. Mas elas gostariam de ter uma profissão e de trabalhar de dentro de casa. E elas me procuram para fazer o curso de tarô e elas não têm nenhuma conotação religiosa. Elas só querem ter uma profissão. E é bem-vinda e elas conseguem fazer isso. Elas conseguem aprender tarô, elas conseguem ganhar dinheiro, elas conseguem fazer um extra, conseguem trabalhar de dentro de casa sem qualquer conotação religiosa. Então você não precisa ter dom. Você só precisa querer transformar a sua vida, se transformar num profissional e adquirir um referencial teórico para você decifrar os símbolos na carta de tarô. E esses foram os mitos e verdades, né? O que é fake e o que é fato dentro do universo do tarô, ok? Beijo do Bob.